Boa noite, pessoal. Mais uma noite aqui, tentando manter uma rotina, né, de vídeos curtos de 5, 10, 15, 30 minutos, falando sobre alguns temas, tentando encadear um vídeo anterior com um tema posterior que vá compondo exatamente uma dialética entre eles, entende? Então, ontem nós falamos sobre a sabedoria dos príncipes do mundo, a sabedoria do mundo e a sabedoria divina, né? E esse vídeo hoje nós vamos falar sobre o gnosticismo, que eu acho que é uma coisa que está interrelacionada com o que foi dito ontem, que é mais uma camada para explicar exatamente a ideia de que a sabedoria dos príncipes do mundo é intrinsecamente impermeável à sabedoria divina. E aí eu vou tentar hoje fazer um esboço antropológico dessa impossibilidade, exatamente, de a sabedoria dos príncipes do mundo se subordinar à sabedoria divina, correto? Então vamos começar com a oração de São Tomás. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dê-nos, Senhor, agudeza para entender, capacidade para reter, método e faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar. Dê-nos, Senhor, acerto ao começar, direção a prosseguir, perfeição a concluir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Então, o tema hoje que eu quero abordar é o tema sobre o gnosticismo, né? Então, o que é o gnosticismo? Bem, o professor Olavo, ele faz uma definição do gnosticismo que é uma revolta contra a ordem da realidade, uma revolta contra Deus, né? E aí, estudando esse tema, o Eric Voegelin, ele consegue chegar a origem, vamos supor, histórica do gnosticismo, que ele localiza mais ou menos como uma espécie de queda psicodramática, né? Então você imagina uma situação de Adão, onde ele estava numa condição preternatural, né? Como dizia o Mircea Eliade, né? Num espaço homogêneo, no tempo e espaço homogêneo, você está entendendo? Onde tudo estava de certa forma estruturado ontologicamente para que ele se desenvolva somente pelo caminho do bem, pelo conhecimento do bem, não pelo conhecimento do bem e do mal, como está o nosso caso aqui. Então de repente aconteceu um acidente, Deus manda não comer a árvore do fruto da vida, né? E do conhecimento do bem e do mal, e aconteceu que a serpente foi lá e sugestionou na mente de Eva para que ela consumisse o fruto, né? E com o argumento de que Deus estaria mentindo para ela, entendeu? Para ela, né? Então isso daí a serpente já estava se aproveitando de um certo elemento concupiscente que tinha surgido na Eva, e acabou que aconteceu. A Eva comeu o fruto e induziu Adão também a comer o fruto, e resultado disso, todos caíram. Não é isso? Os dois foram expulsos do paraíso, e é aqui que se situa essa queda psicodramática no ser, porque na hora que Adão é expulso do paraíso, há uma roturação, né, como diz o Mircea Eliade, do tempo e do espaço, não é assim? E aí eles se veem agora, eles saem de um espaço onde estava tudo organizado, com uma ordem preternatural estruturada, né, e sim. Aí de repente eles acordam e se veem fora daquela ordem, numa situação totalmente estranha para eles, entende? É um exemplo análogo, né, de quem, por exemplo, está numa situação, entre aspas, paradisíaca, aí de repente acontece um acidente ou uma catástrofe qualquer, e aí se vê numa nova situação do dia para a noite totalmente diferente, né, assim? E isso, e do ponto de vista psicológico, deve ter sido um impacto tremendo, né? E essa queda psicodramática matizou exatamente na natureza humana uma espécie de sentimento profundo dessa queda, correto? Que na primeira geração, logo depois da queda, lá onde houve Caim e Abel, você vê que essa tensão que estava em Adão meio que foi dividida, né? O desejo de Abel para voltar para o paraíso, ou seja, encontrar um elo que
possa exatamente satisfazer a ofensa feita a um bem infinito, que requer uma reparação infinita, e Abel, numa intuição boa, né, que tentava encontrar com Deus um certo meio, né, de poder propor alguma satisfação que pudesse conferir a eles, quem sabe, o retorno para o paraíso perdido, não é assim? Então, isso de fato Abel fez. Ele preparou um sacrifício para o Senhor, e Deus viu esse sacrifício com bons olhos, se agradou dele. Mas o que aconteceu? O seu irmão Caim teve o seu sacrifício rejeitado, não é assim? E no decorrer da história, o que aconteceu? Caim alimentou a inveja do seu irmão e acabou o quê? Matando o seu irmão, correto? E aqui você já começa a perceber que, com a consequência do que Caim fez com o seu irmão, a primeira queda adâmica, houve uma segunda queda, que era exatamente por causa da morte, né, o assassinato de Caim sobre Abel, aonde o sangue de Abel reclamava, né, do seio da terra. Deus, assim como no primeiro momento antes de expulsar Adão e Eva, tinha também proclamado um juízo, né, dizendo para Eva que a partir de doravante ela terá filhos sob dores de parto, né, assim, e ficará subordinada ao seu marido, ele lhe arrastará como quiser, né, assim. E aí o que acontece? Na hora que Caim mata Abel, né, e se o sangue de Abel reclama do solo, Deus emite mais um julgamento que diria que agora, doravante, né, nós íamos trabalhar e ganhar o pão com o suor do nosso rosto, né? E em sequência expulsa Caim para mais longe dele, né, marcando com uma marca que o diferenciava, ou seja, afastou Caim da descendência de Adão e Eva, que continuou a partir do nascimento de Sete, né, assim? Então, o que você vê aí? Você vê já em Caim, né? Em Caim e Abel, você já vê uma tensão, né, entre essas duas ordens, que seriam pessoas que estariam de certa forma abertas à ordem divina, e outras pessoas que de certa forma estariam contrárias à ordem divina, entende? Então, o que está suposto nessa tensão? Um sentimento de fundo, né, que se transmitiu para a geração. O sentimento de Adão transmitiu-se para a geração subsequente, dividindo esses dois grandes polos, né, que seriam aqueles que absorveriam uma certa revolta contra Deus, né, contra a ordem divina, e se de certa forma trariam em si o desejo de uma liberdade, né, fazer que nem o Satanás, não servirei, né, querendo criar a sua própria ordem, e os filhos de Deus, né, que seriam aqueles que seriam da descendência de Sete, que viveram apartados dos filhos de Caim, e fecharam e criaram essa tradição primordial, na qual Enoque andou com Deus e foi levado ao paraíso, né? Assim, foi levado com Deus, não sei se para o paraíso, não estou certo disso. Mas o que aconteceu nesse ínterim? Você já observa que a gnose, como uma revolta estrutural contra a ordem divina, já se apresenta na primeira geração de Adão, na pessoa de Caim, compreende? E a gnose e a revolta, né, da gnose contra Deus não é em si baseada no conhecimento, mas é em si baseada num sentimento, né, que é esse sentimento de que, de certa forma, no fundo, né, as consequências do pecado de Adão e Eva geraram consequências cósmicas que parecem ser desproporcionais, entende? Então, no fundo, tudo o que acontece de certa forma no mundo, né,
com essa, na nossa própria base humana, parece que toda vez que nós passamos por uma situação aparentemente sem explicação, né, uma espécie de injustiça cósmica, bem em nós um sentimento de revolta. E é esse sentimento de revolta que é a base mesma da tendência antropológica nossa, da nossa própria antropologia, o gnosticismo, né? Então, como diz o professor Olavo, todos nós, alguma fase da vida, fomos gnósticos, entende? E o que nos tira do gnosticismo é exatamente, ou seja, a dimensão da fé, da graça, né, que a igreja vem nos trazer. E aqui fica configurada uma ideia bem clara, né, do que nós estávamos conversando no vídeo passado, na questão da sabedoria dos princípios do mundo e a sabedoria de Deus, que articulam a sabedoria do mundo para fins, uns da sabedoria dos princípios do mundo para fins de domínio, né, e a sabedoria de Deus para fins de desenvolvimento espiritual da própria ontologia, da tendência, da finalidade humana, que é exatamente o que? Se conformar à vontade de Deus e assim, por meio da verdade, do verbo da vida, no espírito se unir a Deus, né? Em espírito e verdade, correto? Então você já vê aqui que a ideia que foi abordada no outro vídeo, ela tem uma correlação e se explica dentro dessa base de sentimentos profundos da humanidade, no qual está o gnosticismo, que de certa forma se transmite de geração em geração, né, por uma base genotrópica, né, usando o conceito zondiano. E o que acontece? Acontece o seguinte, bem, dito tudo isso, definindo o gnosticismo como uma revolta estrutural contra a ordem da realidade, em última instância contra a ordem de Deus, então você cria duas correntes de movimento na história, né? Uma que é do conhecimento mesmo de Deus por meio de uma relação pneumático-noética com a realidade divina, que poderia ser sintetizado na estirpe de Sem Jafé, Sem, que é a origem dos hebreus, né? E Jafé das ilhas dispersas, que seriam basicamente os que formaram Roma e Grécia, compreende? Então você tem esse caminho da hierofania divina, né, do Berite, onde por meio pneumático Deus se apresenta exatamente a Moisés, né? E depois com o povo na saída do Egito, na própria hierofania do Sinai, no Berite, onde é dado as 10 leis, né, de Deus para o povo, e é constituído ali a ordem de Israel, né? Então o que você tem aí? Você tem exatamente isso, essas duas correntes. Tem a corrente que é exatamente deriva da ordem, são pessoas que têm uma tendência a se subordinar à ordem divina, e outros que têm uma tendência à revolta contra essa ordem divina. E é onde se estabelece os primeiros, né, que é uma base exatamente dos sentimentos, né? Então um tem um sentimento de Abel e o outro tem um sentimento de Caim, correto? Só que o sentimento de Abel, ele se estrutura, ou seja, na inteligência, né? Na humildade, na obediência. E o sentimento de Caim, ele se estabiliza, ou seja, numa espécie de orgulho, egoísmo, vaidade, correto? Onde quer criar o seu próprio destino. E aqui também tem uma outra simbologia que expressa essas duas ordens, que a ordem dos filhos de Deus, descendentes espiritualmente de Abel, por meio de Sete, eles são intrinsecamente nômades, né? Enquanto a ordem de Caim é o oposto, eles querem se fixar na terra, eles querem criar domínios, eles querem criar o seu próprio destino. Você está me entendendo? Então, quando você enquadra a questão do gnosticismo, né, nessas duas vertentes, então você vê que aqueles que estão subordinados à ordem divina e querem submeter à ordem de Deus, querem submeter uma religião que realmente os reconecta a Deus, na mesma intenção de Abel,
que foi obliterada pelo assassinato de Caim, ele foi assassinado por Caim, né? Então onde é que se baseia? No conhecimento real de Deus, entende? Por meio da experiência pneumática, no caso foi Israel, e no conhecimento noético, que no caso foi os descendentes da ilha lá de Jafé, que tiveram de certa forma uma experiência com Deus, mas não imediata, né? Por meio da erupção hierofânica de Deus na história, né? Como aconteceu com os israelitas lá. Deus se mostrou o poder que ele tem sobre a realidade, abriu o mar vermelho, conduziu eles pelo deserto, aonde de noite era uma coluna de fogo e de dia uma nuvem, não era assim? Então era uma coisa que Deus se manifestava para o povo, eles tinham experiência, como eu posso dizer, imediata com essa presença divina, você está entendendo? Então isso daí, o que acontece? Eles têm uma experiência pneumática com Deus, então espiritual, hierofânica, direta com Deus. Já os descendentes de Jafé, não, os descendentes de Jafé eles já foram por uma via noética, ou seja, eles começaram então a buscar o conhecimento da ordem divina, da ordem do cosmos, você está me entendendo? Ou seja, absorver por meio do conhecimento do mundo exatamente um melhor conhecimento da divindade, naquele sentimento de abertura exatamente para a ordem divina, não é assim? Então você tem do caminho do conhecimento de Deus, da gnose efetiva, da gnose de Enoque, vamos supor assim, né? Desse que andava com Deus, você tem o que? Um sentimento de obediência, humildade, desejo de retorno à ordem paradisíaca, de submissão à ordem divina, correto? E do lado de Caim você tem o que? Um sentimento de revolta estruturado que se expressa de várias formas, entende? Então, para não perder um pouco o raciocínio, porque esse tema ele tem vários meandres, entende? Dependendo do qual eu posso ter um outro aspecto e perder a ideia. Mas a ideia principal é essa, que a verdadeira gnose tem dois caminhos, que é o caminho pneumático e o caminho noético. Isso é expressado por quem? Moisés e Arão, entende? Então por isso que você tem a ideia da lei dos profetas, né? Um expressando exatamente essa relação pneumática com Deus, e outro uma relação noética, correto? Que aí a base de tudo isso seria o que? Sem e Jafé, correto? E a terceira visão, que é o que? A gnose, que vai manipular um conhecimento do mundo para fins de desenvolvimento de uma intenção egoísta do próprio ser humano, influenciado, ou seja, pelas castas demoníacas, né? Pela casta angélica caída, dos anjos caídos, correto? E aí na história se prefigura exatamente que essas duas ordens se tornam intrinsecamente hostis. E aí nós vamos, no percurso da história, nós vamos vendo isso por meio da Bíblia lá, a oposição dos israelitas com os amalecitas, né? De Moisés com o faraó, né? De Israel com os filisteus, você está me entendendo? Até de Jesus com os fariseus e saduceus, né? Assim, que acabou exatamente operando na história uma nova encenação pública da morte do novo Abel, que seria o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Isso, que é o verdadeiro Deus, que veio nos trazer então a verdadeira religião, que agora, por meio do ressuscitamento de Cristo, se funda exatamente a sabedoria de Deus no mundo, aonde se abre para o homem a possibilidade de um desenvolvimento espiritual pleno, não uma vida humana sob o caráter natural, mas uma vida em abundância, ou seja, uma vida na ordem sobrenatural, que era exatamente a origem da vida humana e que agora em Cristo é o nosso fim concreto, né? Guiados pela Igreja Católica. Então eu acho que complementou o tema de ontem, não dá para aprofundar muito, senão vai ficar muito longo,
entende? Nisso que eu falei tem alguns pontos que depois eu vou esclarecer mais ainda, mas basicamente eu acho que a ideia é essa. O que é a gnose? Você tem duas gnoses. A gnose, que é o conhecimento daqueles que se abrem como receptáculo para a sabedoria divina e que querem se subordinar à ordem divina de forma humilde e obediente, ou seja, no espírito de Abel, e aqueles que se revoltam contra a ordem divina e querem ter o domínio para si mesmo, e assim cunham domínios culturais, no qual visa o domínio sobre outros homens, cuja meta modelo é um herói egoísta qualquer que quer exatamente a sua própria glória e honra, e não a honra e a glória de Deus, compreende? Aí isso forma aquelas duas cidades que Santo Agostinho fala, né? Uma que está disposta ao sacrifício de si mesmo por amor a Deus, é outra, né? Que por meio do amor a si mesmo sacrifica toda a sua possibilidade divina, não é assim? E então eu acho que enquadrou. Então o gnosticismo é isso. Então há o gnosticismo verdadeiro e há o gnosticismo falso, mas ambos articulam a sabedoria do mundo, um para fins da glória de Deus e outro para fins da glória humana. E aí nisso se monta o grande cenário da história, no qual essas duas vertentes estão em constante conflito, até se chegar exatamente à situação no qual nós estamos agora, que é a situação profetizada por Daniel e no Apocalipse de João, né? Cujo conceito fundamental é o caterro. Amanhã na complementação, talvez eu tenha que complementar melhor esse tema, né? Para deixar ele mais claro, mais evidente. Tem outras coisas que eu preciso também falar, para depois a gente entrar no desenvolvimento, falar sobre a escatologia, não é isso? Sobre o conceito fundamental do caterro, porque quando a gente entender esse conceito fundamental do caterro, fica claro o que realmente, qual é a lógica histórica da história humana, entende? Independentemente de todos os detalhezinhos ali, você está entendendo, específico, mas uma concepção geral da história, qual é o drama real da história, e como isso se desenrola, e como isso de certa forma vai acabar, entendeu? Então é isso, meus amigos, espero ter ajudado aí, né, e ter esclarecido algumas coisas. Se tiver alguma dúvida, fico à disposição. Se quiserem fazer alguma complementação, também estou aberto, ok? Então obrigado, mais um dia e boa noite aí. Até amanhã, se Deus quiser.